A Bíblia diz que a incredulidade impede a tua bênção. Lá havia muitos incrédulos também. A multidão era muito grande. Mas é interessante que o que me chama a atenção, que a passagem que Jesus, por exemplo, antes de ele atravessar o mar, a Bíblia diz que ele curou todos, uma grande multidão foi curada. Mas em alguns lugares Jesus curava um ou outro, por causa da incredulidade. Você veja que quando a mulher do fluxo de sangue tocou, a multidão era compacta, que todos tocavam. Mas ele falou assim, alguém me tocou. Os discípulos, Senhor, é uma multidão que te toca, né? Não foi um toque qualquer, foi um toque diferente, porque de mim. Então, querido, você pode estar no meio da multidão e se destacar fazendo algo acontecer. A Bíblia declara que nós temos que buscar um milagre também. A bênção nos alcançará, mas o milagre tem que ser buscado por nós. A palavra de Deus diz que quando ele chegou naquela casa, aleluia, a multidão era compacta. Um grande número de pessoas estavam ali, aleluia. E eu quero dizer uma coisa, queridos. Muitas vezes nós somos uma multidão na igreja, uma multidão dentro de muitos lugares, e muitas vezes nós precisamos nos separar, nos colocar realmente como adoradores. Às vezes, com todo respeito, a gente gosta tanto da igreja que se torna religioso. Eu gosto do culto, eu me sinto bem, mas, querido, não é só se sentir bem. É lógico que onde Jesus está, existe a paz que excede todo entendimento. Mas você tem que estar na igreja para ser tocado e tocar nele. O culto não pode ser aquela mesma coisa, entra a segunda, sai segunda e nada acontece, não. Onde Jesus está, algo tem que acontecer. Se não está acontecendo, é porque nós ainda estamos na multidão. Agora, se saímos da multidão, o milagre vai voltar a ser gerado. A palavra de Deus que ali também, naquele lugar, não quero ficar muito... Havia um paralítico, ninguém fala se ele nasceu tetraplégico ou se ele se acidentou. A Bíblia diz que havia um paralítico naquela cidade. E os amigos, queridos, nós estamos vivendo uma sociedade tão terrível, que hoje é difícil encontrar, como em Provérbios está escrito, que amigos que são mais do que irmãos. Amigos que são mais do que irmãos. Mas hoje é tão difícil achar um amigo. Hoje o homem, o ego, o eu, a inveja, o ciúme, que não devia existir dentro da igreja. A competição. Infelizmente, irmãos, tudo isso faz com que você tenha amigo, mas até onde vai essa amizade? Amizade por interesse, amizade porque aquilo que te pode proporcionar. Nós temos que tomar cuidado, queridos. A Bíblia diz que ali aquele paralítico tinha amigos. Eu quero acreditar, vamos supor, irmãos, olhamos para o dia de hoje. Eu vejo muitas vezes isso, às vezes acontecendo em hospitais, em alguns outros lugares, e eu canso de falar, quando uma pessoa fica enferma, de repente vai ser internada, a família se reúne, ai meu Deus, olha, amanhã eu durmo lá, deixa que a semana que vem eu vou, se a doença se arrastar um pouco mais, aqueles que prometem, essa semana eu não posso mais, estou com compromisso. Queridos, nós desistimos com muita facilidade de fazer o bem, nós desistimos com muita facilidade de praticar ajuda para o outro, nós achamos o fardo dos outros cansativo demais, só dos outros, o nosso não. E reclamamos quando alguém não nos ajuda. Nós queremos sempre ser ajudados, mas muitas vezes não ajudamos o outro. São coisas que tocam na gente. E eu falo de mim mesmo, dessa fraqueza que faz parte desse corpo, dessa concepção pecaminosa. E a Bíblia diz que eu não sei, supomos que aquele jovem andava, de repente os amigos viram um acidente, se condoeram com ele, mas não o abandonaram. Esse é o nosso problema. Abandonar com muita facilidade as coisas. Abandonar o amigo, abandonar, mas não serve mais, não dá para andar mais, o que eu posso fazer, pastor? Eu fiz até o que eu podia. Mas a Bíblia diz, se você foi uma légua com teu inimigo, vai duas. Foi uma? Vai duas. Nós desistimos com muita facilidade. E quando eu falo da palavra desistir, eu englobo em tudo. Desistimos muito de esperar a bênção. Pastor, eu fui 2 anos na igreja, 2 anos que eu vendi, mas agora eu estou desistindo. Nós desistimos com muita facilidade. E essa é uma palavra que o diabo adora, ver o crente desistindo. Mas aqueles 4 amigos mostraram caráter, fidelidade, amizade independente de circunstância. Porque tem amigo que depende de circunstância. Quando você tem dinheiro, tem um bom amigo. Acabou o dinheiro, o amigo vai embora.
Alamaço e defaço. Reve andai que prove nipla seremeneia. Tem amigos com interesse, porque você tem uma posição, ele quer, queridos, nós temos que tomar cuidado. Hoje está muito difícil, e o que eu vou falar agora até parece pecado, mas a igreja, que podia ser o lugar dos melhores amigos, está se tornando um palco de inveja, de competição. Igrejas que eu falo de nós, que compete com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Arabaçubi deve, serve para mim também, igreja. Porque quando nós não vigiamos, não falamos, mas por quê? Arabaçubi de Kévia. E eu lembro quando os discípulos falaram para Jesus, Jesus, quero falar com você em particular, mas ó, não acusou os discípulos não. Quando o Senhor falar para o teu reino, deixa eu sentar direito ou à esquerda. Jesus falou, está vendo? A gente tem sempre alguma coisinha, ó, não é por nada não, sou chegado do apóstolo. Vai lá que ele vai. Queridos, essa amizade interesseira não procede do amor de Deus. O amor de Deus é aquela amizade que, independente de quem é, você vai ajudar, você vai praticar, porque o segundo maior mandamento é amar o teu próximo a ti mesmo. Isso está faltando em mim, está faltando em muitos, aleluia. Mas aquele rapaz, aquele paralítico, tinha 4 amigos que não abandonaram. Eu não sei quantos anos aquele rapaz, mas aqueles amigos frequentavam a sua casa, compartilhavam. E um dia o paralítico, eles ouviram falar que Jesus estava em Cafarnaum. Opa, não vamos desperdiçar essa oportunidade. E quantas pessoas vêm para a igreja e desperdiçam a oportunidade? Conversa bem na hora da palavra. Conversa quando o anjo está passando. Eu estou falando de mim, irmão, estou falando de modo geral, de nós, da igreja. Ai, mas não recebeu por quê? Porque o anjo passou. Estava desapercebido. Porque a Bíblia diz, irmãos, que sempre há um sinal. Lembra das 10 virgens? Mesas e cautas ouviram, perto da meia-noite ouviu um sinal. Todas ouviram. Mas 5 estavam preparados e não. E que você está preparado para ouvir quando o anjo passar? Está preparado para sentir quando o anjo está passando? Está preparado para sentir quando o anjo está visitando a igreja? Eu creio, irmãos, eu creio que o anjo do Senhor visita a igreja aqui, todas as igrejas. Alabaçúbia, na Arábia. Mas aqueles 4 amigos não desperdiçaram a oportunidade. Ouviram falar de Jesus em Cafarnaum. Esqueceram que aquele povo era incrédulo, que Jesus tinha feito poucos milagres ali, porque o povo não acreditava. Quanta gente não acreditava, aquela igreja, eu vou não, eu vou naquela outra que lá tem milagre. Irmãos, é isso que acontece, dá ouvido para o inimigo. Aqueles 4 foram. Agora me chama a atenção, a Bíblia diz que naquela não tinha macas, queridos. Fizeram lá uma tipó, não, fizeram uma maca improvisada. A Bíblia não diz se era pertinho, se era longe, 4 quarteirão, 1 quarteirão. E vamos falar com toda honestidade. Quantas vezes eu tive que andar a pé lá do Jardim Aclimação, lá do alto da Avenida São Bernardo, cruzar São Bernardo, a Avenida São Bernardo inteirinha, sair no largo da Vila Rosita, sair na Vila Lutécia, chegar lá na Vila Progresso e chegar lá no condomínio Maracanã, que eu congregava lá no Avivamento Bíblico Jardim Carlos. Atravessava a pé. Fiz 40 dias, eu e minha irmã. E não reclamava. Cansava, físico, mas chegava lá com bênção. Hoje, com o carro, às vezes me bate o desânimo. É mentira? É mentira? Você viu como a gente reclama? Você tinha uma bicicleta, Deus te dá um carro, você fala, Deus, meu carro não... Você andava com bicicleta, eu te dei o melhor. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós não recebemos que só pedimos. A Bíblia diz, em tudo dai graça, glorifique, exalte.